Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro virtual da Casa de Antônio de Pádua. Hoje nós vamos receber Júlio Damasceno, que mora em Porto, Portugal, e é ligado à Casa de Recuperação e Benefícios Bezerra de Menezes, em Botafogo, Rio de Janeiro. Antes de passarmos para o Júlio, nós gostaríamos de lembrar que nós realizamos trabalho assistencial com idosas e gestantes e também com pessoas em situações de rua e fornecemos mensalmente mais de 100 bolsas de alimentos. Então, toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda. Recebemos doação de roupas de adulto, criança, bebês, carrinhos de bebês, cadeiras de refeição de bebê, né? E colaborações financeiras também são muito bem-vindas. Quem não puder doar materialmente, né, levar o mantimento ou a doação de roupa, pode colaborar conosco também pelo Pix, que é o nosso e-mail. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, ceapadua@gmail.com. É C-E-A e a palavra Pádua. Nós vamos deixar na descrição para facilitar, tá bom? E para iniciar, nós vamos fazer a leitura de uma página do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 53, intitulado Na Pregação. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Está em Paulo, segunda carta aos Coríntios 12:15. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que de bom grado se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé, mas se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam apressados sob disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo à vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem de algum modo não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar, quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à Boa Nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremo-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho sob o apoio problemático das possibilidades alheias, mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Então vamos a uma pequena prece antes de começarmos. Deus Pai, Jesus, querido amigo, Antônio de Pádua, mentor espiritual da nossa casa, nossos mentores, rogamos bênção e proteção nesta noite. Pedimos que iluminem e inspirem nosso palestrante, para que ele possa encontrar as palavras que nos farão compreender a doutrina do Cristo e os ensinamentos da doutrina espírita, e que tenhamos muitas outras oportunidades desses encontros. Que assim seja, Senhor.
Até já. Olá, amigos do Centro Espírita Antônio de Pádua. Quem lhes fala aqui é Júlio Damasceno, diretamente de Porto, Portugal. E é uma satisfação poder estar com vocês, é, compartilhando alguns momentos, algumas ideias, que Jesus nos inspire, nos ampare e que possa abençoar, né, esse espírito protetor, que é português, né, inclusive, Antônio de Pádua, que ele possa também nos acompanhar e nos inspirar ao longo dessa conversa. Nós escolhemos como tema do nosso estudo os agêneres, estudo dos casos da Bíblia. Por entender que esse é um tema ainda pouco ventilado, pouco estudado no nosso movimento, e que, como as materializações espíritas são talvez o fenômeno mais probante, digamos assim, da realidade do espírito e da comunicação, da possibilidade da comunicação entre os dois mundos, o mais frisante, o mais veemente, o mais convincente, talvez, para aqueles que têm alguma dúvida, alguma resistência contra a possibilidade desse contato entre os dois mundos, nós elegemos exatamente esse tema para trazer para a nossa reflexão. Então, esperamos que seja útil, que seja proveitoso, que possa propiciar outros estudos a partir desse. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao nosso estudo. Perdão. Quando se fala materialização espírita, se fala também em materialização ectoplasmática, porque as materializações são constituídas de uma substância emanada pelos médiuns, a qual o grande cientista Charles Richer, prêmio Nobel de Fisiologia, definiu como ectoplasma, né? Essa substância que vem das nossas entranhas, dos nossos fluidos e que é a base para essas materializações do perispírito, né? Do corpo espiritual dos espíritos que se comunicam conosco. Ela vem do grego, esse A é o sufixo de negação, né? de recusa, né? E de privação, e gene, de genoma, de gerar, de geração. Então, quando se fala em agênere, segundo o próprio codificador, lá no livro dos médiuns, no seu item 125, é uma palavra cunhada por ele, é um neologismo constituído por ele, e dá a ideia de aquele que não foi gerado. É uma corporificação que não passou pelas etapas, digamos assim, da gravidez, dos processos comuns de corporificação de que nós temos disponível aqui no nosso planeta, né? Lá no vocabulário espírita do mesmo livro dos médiuns, o codificador define como modalidade de aparição tangível, estado de certos espíritos quando temporariamente revestem as formas de uma pessoa viva, ao ponto de produzirem ilusão completa. Então, assim como no caso de bicorporeidade, pelo qual ficou famoso Antônio de Pádua, né? Quando os espíritos se materializam à perfeição, eles dão realmente a ilusão para nós encarnados, para nós humanos, de ser uma pessoa à nossa semelhança, de ser um igual, de ser uma pessoa encarnada. Ela é tangível, você pode apalpá-la, você pode segurá-la, você pode abraçá-la. Nós temos exemplos diversos, né? Do Fred Figner,
lá no livro, Os Trabalhos e os Dias, no volume, né, Os Trabalhos e os Dias, que visitou lá a médium Ana Prado, em Belém, para ver se conseguia uma materialização da sua filha recém-desencarnada, e conseguiu. E foi uma alegria indescritível, quando abraçou a sua filha materializada, beijou-a, passou a mão nos cabelos. Então, naqueles breves instantes, Fred Figner, o irmão Jacó do volume Voltei, né, recebido por Chico Xavier, ele teve a sensação, a alegria de rever a sua filha em carne e osso, literalmente, naqueles instantes. O doutor Bezerra também se materializou através do médium Mirabelli, em São Paulo, e eles puderam tirar a pulsação dele, puderam tirar a pressão, fazer exames típicos de uma pessoa que está plenamente materializada, né? O famoso caso de Kate King, o espírito que durante 3 anos seguidos se materializou através da médium Florence Cook, que na época era uma jovenzinha, na casa de William Crookes, e também passou por todos os exames possíveis de uma pessoa como se estivesse encarnada. Então, as materializações de Peixotinho, que era inclusive aqui de Campos, né, aqui no interior do estado do Rio, que eram inclusive materializações fluorescentes, né, que tinham uma certa luminosidade. Então, as materializações realmente nos dão a prova absoluta, inconteste, da sobrevivência do espírito, da possibilidade do intercâmbio e da sua possibilidade de se concretizar, de se tangibilizar aos nossos olhos, ao ponto de dar realmente a prova dessa sobrevivência. O fundador e orientador geral da nossa casa, Bezerra de Menezes, Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, no Rio de Janeiro, ele também teve um momento desse de materialização para uma pessoa que queria se suicidar na praia de Botafogo. Ele apareceu para ela como se estivesse materializado, ou plenamente, como se estivesse vivo, né? Plenamente materializado, e conversou, consolou, tal, e depois falou, olha, passa nessa casa lá na Rua Bambina, 128, aqui mesmo em Botafogo, que vão lhe ajudar, vão lhe dar assistência. E o rapaz foi e chegou lá e descobriu, então, que ele já estava desencarnado há muitos anos, mas teve realmente a sensação de materialidade completa. Então, esses casos são muito, muito interessantes para o nosso estudo da mediunidade e dos tipos de contato que existem entre os dois mundos, digamos assim. Lá na Revista Espírita, em 1859, Kardec estuda esse tema. É aí que ele escreve, digamos assim, um artigo completo sobre esse tema, que ele publica lá, olha, na edição de fevereiro de 1859 da Revista Espírita, as páginas 61 e 68 da edição FEB, quem puder consultar depois vai poder ver. E ele pergunta, na questão 4, esses seres pertencem à classe dos espíritos inferiores ou superiores? E a resposta dos espíritos de São Luís, né, protetor da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, podem pertencer às duas. Quer dizer, tanto espíritos superiores quanto inferiores podem se materializar. Deles tendes exemplos na Bíblia. Então, foi a partir dessa frasezinha de São Luís na Revista Espírita que nos ocorreu fazer esse estudo que nós vamos lhes apresentar hoje. Então, nós fomos na Bíblia e fomos procurar casos concretos
de espíritos ou de anjos materializados, ao ponto de dar a ideia de materialidade completa, como se encarnados estivessem, para que os nossos irmãos tenham isso como curiosidade, como ponto de partida para os seus estudos sobre o tema, porque são casos muito curiosos, muito sugestivos, que nós acreditamos que seriam de interesse para aqueles que nos ouvirem, tá bom? Então, vamos lá. No Antigo Testamento, nós selecionamos aqui 5 casos. O primeiro de Melquisedeque, rei de Salém, ou rei de Jerusalém, que está lá no Gênesis de Moisés, capítulo 14, versículos 18 a 20. É o encontro dele, o primeiro encontro dele com Abraão. Depois disso, ele aparece, o Senhor, né? Aparece novamente, o Deus de Israel, aparece novamente a Abraão e a Lote, para Abraão, na casa de Abraão, e em Lote, na casa de Lote. E esse duplo encontro, esse encontro contínuo, digamos assim, se encontra lá registrado também na Gênesis, nos seus capítulos 18 e 19. Depois nós vamos entender bem esse encontro duplo, digamos assim. Depois nós temos a figura do anjo que lutou com Jacó uma noite inteira. E aí nós temos o anjo bem materializado, mesmo ao ponto de lutar com Jacó, né? Fisicamente falando. E essa luta, esse encontro está registrado lá na Gênesis, no capítulo 32, versículos 22 a 32. Depois o anúncio do nascimento de Sansão, está lá em Juízes, capítulo 13, versículos 2, 3 e 6. E, finalmente, o caso Tobias, que está lá no livro de Tobias, é um dos livros não canônicos da Bíblia, quer dizer, não reconhecidos, não incluídos em todas as Bíblias, né? Mas tem 14 capítulos e conta uma epopeia inteira de um espírito materializado junto com Tobi, que era o filho de Tobias. Então, nós vamos passar também por essa história. Então, são 5 referências só no Antigo Testamento, depois vamos ver uma do Novo, né? Então, começando por Melquisedeque. Conta lá a Gênesis, né, que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e que ele era sacerdote do Deus Altíssimo, quer dizer, dedicado ao Deus Altíssimo, ao Deus de Israel, né? E abençoou a Abraão e disse a Abraão que é o patriarca, o grande patriarca da nação judaica, né? E da religião judaica de Israel. Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Então, corrigindo aqui, Melquisedeque aqui estava enaltecendo o Deus maior, o Criador de tudo, o Deus Altíssimo. E fica, então, a questão, quem seria Melquisedeque? A palavra Melquisedeque é uma transliteração para o português de um nome hebraico que significa rei da justiça. E era apontado também como rei de Salém, porque Salém era o nome antigo de Jerusalém, que era a cidade da paz. Então, ele é considerado o rei da paz e o rei da justiça. Esse nome traduz essa dupla ideia. Em Hebreus, na sua carta aos Hebreus, no seu capítulo 7, versículo 3, Paulo de Tarso nos recorda um ensino que está lá nos Salmos, que diz que Melquisedeque era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, a Jesus, permanece sacerdote para sempre,
Então, era um espírito materializado, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia. Essa é a ideia, esse é o ensino que nos traz Paulo de Tarso. E esse ensino de Paulo vem a ser confirmado na literatura espírita, séculos e séculos mais tarde, por ninguém mais, ninguém menos que Bittencourt Sampaio, né? Nós vamos ver aí em seguida. Interessante que na literatura protestante, nós temos um grande estudioso da cultura bíblica, digamos assim, autor de uma enciclopédia da Bíblia, chamado Norman Chaplin, reverendo Norman Chaplin, autor da enciclopédia da Bíblia, de teologia e filosofia, no verbete Melquisedeque. Ele diz assim: a falta de informações sobre o sacerdote de Melquisedeque, histórico, não nos permite especular muita coisa. Alguns dizem que o Espírito Santo teria aparecido na Terra sob essa forma, eles pensando no Espírito Santo como uma parte de Deus, né? Outros fazem dele uma manifestação do Cristo, do próprio Cristo no Antigo Testamento, materializado. Olha só, é interessante, numa obra protestante. E outros estudiosos supõem que Melquisedeque teria sido encarnação de alguma elevada personalidade celeste, um anjo. Pois bem, o nosso Bittencourt Sampaio, na sua obra Jesus perante a Cristandade, recebida por um grande médium, pelo médium de Ismael, Frederico Pereira da Silva Júnior, diz nessa sua obra, na sua página 44, que Moisés subiu ao Monte Sinai para entrar em comunicação com Melquisedeque. Então, que teria sido Melquisedeque, o Deus de Israel, aquela figura solene, a sarça ardente que teria aparecido a Moisés para receber os mandamentos, né? O rei de Salém, isto é, com o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Melquisedeque é apenas um nome de que serviu o nosso divino mestre na aparição tangível que fez a Abraão e depois a Moisés, né? Então, que Melquisedeque seria Jesus, seria o Cristo, tanto na sua aparição como a Abraão, materializado, e que trouxe a Abraão o pão e o vinho como símbolo da doutrina da qual Abraão seria o patriarca, assim, maior, muito antes de Moisés, né? E que Moisés depois teria contato com o mesmo Melquisedeque, com o mesmo Deus de Israel, dessa vez na figura de uma luz, de um fogo ardente, né? Que teria aparecido no alto lá do Sinai, para exatamente lhe trazer os 10 mandamentos. Pois bem, esse mesmo Melquisedeque, que apareceu uma primeira vez a Abraão e que muito mais tarde teria aparecido a Moisés para lhe dar os mandamentos, ainda teve uma segunda aparição a Abraão, quando este ainda estava encarnado, na casa de Abraão. Então, vamos ver. E aí é que vem a materialização, a segunda materialização, né, de Melquisedeque para Abraão. A primeira foi lá no capítulo 14, essa no capítulo 18 da Gênesis. Diz assim, que o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda, no maior calor do dia, tipo hora do almoço, né? Abraão levantou os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Então, Abraão viu o Senhor, Melquisedeque, ou o Deus de Israel, materializado, ou Jesus, né? Materializado diante dele, e do lado 2 figuras que se apresentavam em sua companhia. Então, esses mesmos 3 homens seguem depois, quer dizer, voltaram dali os seus rostos, saíram dali e foram em direção a Sodoma. Só que, depois que saem da casa de Abraão
e vão para Sodoma para visitar Lot, na sequência da visita feita a Abraão, o Senhor desaparece e apenas os dois anjos é que chegam na casa de Lot, na tarde daquele dia. Então, chegaram apenas dois anjos a Sodoma à tarde, estando Ló sentado na porta de Sodoma. Então, é uma visita dupla. Eles chegam os três na casa de Abraão e depois apenas dois é que vão para a casa de Ló. Tá? Sempre materializados. Isso que é interessantíssimo. Então, vamos ver como é que foram essas duas visitas, a primeira na casa de Abraão e a segunda na casa de Ló. Quando Abraão vê essas três figuras, ele diz assim: lavai os pés, reclinai-vos, trarei um bocado de pão. Quer dizer, tão materializados, tão humanas apareciam aquelas figuras, que ele dá o tratamento da hospitalidade típica judaica daquele tempo para os visitantes. A oferta para lavar os pés, que as pessoas andavam de sandália no chão, estavam sempre com o pé empoeirado, né? Oferece a poltrona, aquela meio reclinada, para a pessoa poder descansar, poder relaxar, e vai trazer um bocado de pão, vai oferecer hospitalidade, vai oferecer a comida. E o Senhor diz: faze assim como disseste. Eles aceitam a hospitalidade dele. E Abraão apressou-se em ir ter com Sara, sua esposa, e disse-lhe: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e se apressou em prepará-la. Então ofereceu o pão, ofereceu a carne assada, né? E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles, e ele estava em pé junto a eles, debaixo da árvore. E comeram. Então, tem gente que pensa que espírito materializado não come, e come, sim. Não ingere da forma como nós ingerimos. Não faz o trato digestivo como nós fazemos. Desmaterializa a comida, né? Depois que entra, que passa pela boca, digamos assim. Mas come, aparentemente come a semelhança do que nós comemos. Então, eles aceitaram a hospedagem de Abraão, esperaram ele preparar essas coisas, conversaram com ele, e realmente foi uma visita especial para assinalar o início da missão abraâmica, o início da missão de Abraão como grande patriarca, o primeiro dos primeiros, né, dentro da grande tradição da religiosidade judaica. Então, foi uma honra muito grande e uma visita em tudo especial. Quando chegam os dois anjos do Senhor, desaparece, desde materializa, chegam dois anjos materializados também a Lot. E o que ele faz? Ele oferece também a hospitalidade, porque já era fim de tarde, a noite se aproximava, era um tempo muito violento, muito agressivo, e ele oferece, eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, né? Eles aceitaram a hospitalidade de Abraão. Imediatamente, o Senhor aceitou. Mas a de Lot não, eles recusaram a princípio e teve que insistir muito para que eles finalmente aceitassem passar a noite em sua casa. E vieram com ele, entraram em sua casa e fez de banquete e cozeu bolos sem levedura e comeram. Então, comeram 2 vezes, eram gulosos, né? Esses 2 anjos, né? Comeram lá em Abraão e comeram depois em Lot. Bom, então aqui o registro, já temos 3 materializações, né? Aquela primeira em que Abraão esteve apenas com Melquisedeque, sozinho, ele tinha acabado de passar por uma guerra,
foi auxiliado pelo Senhor na guerra, e então foi pagar o dízimo a Abraão, e Abraão lhe trouxe o pão e o vinho, como que já dá a entender a questão da doutrina que ele receberia depois. Depois, essa visita dupla que foi feita na casa de Abraão e na casa de Ló. E agora o terceiro, que é o homem que lutou com Jacó a noite inteira, e que era bem sólido, né? Vocês vão ver. Jacó e Esaú, vale a pena lembrar, eram os dois filhos de Isaac, portanto, netos de Abraão. Jacó trapeceia o irmão e obtém o direito de progenitura, conforme nos conta lá Gênesis capítulo 27, versículos 1 a 46. Isaac e o irmão fica muito bravo, né? Esaú fica muito, queria matá-lo, queria, né, esganá-lo, né? E Isaac, que é o pai, recomenda então que ele se afaste da sua terra natal e ele passa muitos anos fora. E em determinado momento ele tem então um anseio, já chegando à velhice, aquela coisa toda, ele tem um anseio de se reconciliar com o irmão, com Esaú, e faz então o caminho de volta. Então, o capítulo 32 do Gênesis nos conta um episódio interessantíssimo, ocorrido exatamente na última etapa dessa viagem de volta de Jacó para sua terra natal para se reconciliar com Esaú. Então, conta lá o texto, né? E levantou-se aquela mesma noite, tomou as duas mulheres e as suas duas servas, seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. O val de Jaboque é um rio, um riacho, que ele atravessava como a última etapa para chegar na sua terra natal. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Então, todos avançaram, cruzaram o riacho, e só ele ficou na outra margem antes de ultrapassar o ribeirinho. Jacó, porém, ficou só. E, de repente, aparece um anjo e luta com ele até que a alva subiu, ou seja, até que amanheceu. Foi a noite inteira. Aí, uma curiosidade, né? A paisagem atual do Val de Jaboque. E, vendo que não podia vencê-lo, tocou-lhe aquele homem na articulação da coxa, e esta deslocou-se enquanto Jacó lutava com ele. Então, o anjo, né, pelejou com Jacó a noite inteira, e vendo que não ia vencer a luta, que Jacó era forte, né, um homem do campo, aquela coisa toda, deu um toque ali na coxa dele, deslocou o fêmur, a coxa dele, ele não tinha mais como lutar, né? Ficou com a perna ali paralisada, e disse: Deixa-me partir, porque a aurora se levanta. Não, e ele, Jacó disse para o anjo, né? Não te deixarei partir antes que me tenhas abençoado. Então, ele sabia que era um anjo, olha só. E perguntou-lhe, o anjo perguntou então a Jacó: Qual o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, daí surgiu o nome Israel, aquele que luta com Deus. E as pessoas pensam assim, mas como é que esse negócio luta com Deus? Eu também fiquei na mesma dúvida, né, quando vi essa passagem. Que negócio é esse? Como poderia um homem lutar com Deus aqui? A gente sabe que é um espírito, que não é Deus, né? Como entender essa passagem? Então, diz lá Norman Chaper, né? Quase todos os estudiosos concordam que esteve envolvido um anjo do Senhor. A experiência de Jacó incluiu vários encontros com anjos. Então, ele, assim como seu pai, seu avô, Abraão, teve diversos encontros. Era médium de materialização, de efeitos físicos, né? Então, fui ver, olha, lá no hebraico, e esse site aqui é muito bom, tem aqui o contato para quem quiser depois, né? Ele traz palavra a palavra. E a palavra que foi traduzida como Deus do hebraico não é aquela que se refere ao Deus Senhor dos senhores, ao Altíssimo, né? O Deus dos deuses, conforme nos diz lá o Salmo 81, né? Mas é o Elohim. Elohim é o plural hebraico de El, Deus,
mas são os deuses ou espíritos puros, os protetores das nações, os governadores dos planetas. Na Bíblia há várias evidências em relação a isto. Certa vez a médium de Endor viu o espírito desencarnado de Samuel aparecer e disse ela ao rei Saul: veja um dos Elohim. Então é nesse sentido, né, que o nosso amigo Jorge Damos, que é um dos estudiosos aí da nossa seara espírita, um dos maiores estudiosos também dos textos bíblicos, né, que lá no nosso volume Pão Vivo fez essa referência. Então, a palavra aqui, que foi traduzida como Deus, na verdade, era um dos Elohim. Então, era um espírito, era um anjo, e não um Deus, Senhor dos senhores, conforme muitos imaginavam. Então, é mais um contato, e aqui o anjo era bem consistente, bem tangível, porque foi capaz de pelejar numa luta corporal, numa luta física a noite inteira. O outro anjo que se materializa é aquele que traz o anúncio de nascimento de Sansão, aquele dos cabelos forte, né, aquela coisa toda, para os seus pais. Primeiro para a mãe dele. Ó, havia em Sorá um homem da família dos Danitas, chamado Mande. Sua mulher, sendo estéril, não tinha ainda gerado filhos. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: tu és estéril e nunca tiveste filhos, mas conceberás e darás à luz a um filho. Muito parecido com a história de Zacarias e Isabel. Perdão, o nome dele era Manoé. Manoé. Muito parecido com a história de Zacarias e Isabel, né? Ela era aparentemente estéril, estava naquela idade que para os judeus era considerada estéril, mas ainda tinha fisicamente, fisiologicamente, ainda tinha condição de engravidar. O anjo do Senhor apareceu a esta mulher, deu esse recado, e a mulher foi ter com seu marido. Olha, apresentou-se a mim um homem de Deus, disse ela, que tinha um aspecto de um anjo. Então, era um anjo mesmo, um espírito materializado, mas era bonito, e apareceu a ela. Então, Manoé invocou o Senhor, dizendo: rogo-vos, Senhor, que o homem de Deus que nos enviaste volte novamente. Deus ouviu essa oração. E o anjo de Deus veio de novo visitar a mulher quando esta se achava no campo. Manoé, seu marido, não estava com ela. Ela correu imediatamente a dar ao marido a notícia, dizendo: o homem que vi outro dia apareceu-me de novo. Manoé levantou-se e seguiu a sua mulher até junto do homem. És tu, disse ele, o homem que falou à minha mulher? Sou eu mesmo, respondeu o desconhecido. Então, podia até aqui ser uma vidência, né? Porque podia ser que os dois, o casal, fossem videntes. Mas olha só a continuação da passagem. Manoé disse ao anjo do Senhor: rogo-te que te detenhas até que te ofereçamos um cabrito que vamos preparar. Quer dizer, era tão sólido, tão concreta a materialização, tão perfeita, tão semelhante a um corpo humano, que ele repete, então, o procedimento da hospitalidade hebraica e diz: vamos te preparar um cabrito. E o anjo do Senhor desapareceu diante dos olhos de Manoé e de sua mulher. Então, é mais um caso de materialização perfeita, né? Lá no Antigo Testamento. E tem o caso de Tobias. Esse caso é muito interessante, perfeito, assim, e dura semanas a materialização. A gente pensa também que a materialização só pode ser precária, instantânea. Não, aqui nós temos uma materialização permanente que durou semanas de uma viagem em conjunto, né? Lembrando a história, ou trazendo para quem não conhece, Tobias precisava viajar a pedido do seu pai, que tinha ficado cego e pobre, porque um pássaro tinha defecado sob sua vista e aquela substância, né, das fezes como que queimara a sua córnea e ele ficara cego. E por ter ficado cego, tinha ficado pobre.
e, estando pobre, se lembrou de uma quantia que tinha deixado com um amigo distante. Então, ele pede ao filho Tobi, filho de Tobias, que fizesse a viagem para pegar aquele dinheiro com um amigo, recuperar aquele dinheiro, de tal forma que ele pudesse sobreviver, estando cego e sem poder trabalhar. Procurando um guia para fazer a tão longa viagem, na mesma hora, Tobi encontra à sua porta Rafael, um jovem que se apresenta para a função com o pseudônimo de Azarias. Os dois partem para a viagem, ao longo do qual o ajudante se revela mais que prestativo, indicando ao jovem Tobias bem mais que os caminhos da jornada, mas também os meios de casar com uma parente sua, superando uma série de empecilhos, até a cura da cegueira do pai. Então, o anjo, né, o espírito, o acompanhante da viagem, indica os caminhos para o Tobi, salva ele de perigos e leva ele para visitar, né, ao longo do caminho, uma prima distante, e ele se namora com essa prima e casa. Depois ensina para ele uma substância para curar o pai. Quando ele volta com dinheiro, ele volta casado, ele volta com a substância e o pai fica bom, né? E, no final, todos estão muito felizes e Rafael, enfim, revela sua condição de anjo e enviado do Senhor. Diz ele: eu sou o Rafael, um dos 7 anjos que estão sempre prontos para estar diante da presença do Senhor glorioso. Vocês pensavam que eu comia, mas era só aparência. Olha, explicando todos os fenômenos de espírito se alimentando, né? E o anjo desapareceu na frente deles. Então, vejam, meus amigos, aqui são só 5 casos que nós separamos para não nos estendermos, para não avançarmos muito aqui no nosso horário, né? Mas há muitos outros na Bíblia, nós poderíamos nos estender bastante aqui, fazer um seminário, um estudo aprofundado sobre os agêneres, sobre as materializações, para nos trazer mais referências sobre esse tema tão importante da nossa doutrina. Gente, no Novo Testamento, não há caso melhor, mais completo, mais perfeito que o de Jesus, né? Sem entrar no mérito da questão se encarnado esteve, ou se durante toda a sua jornada foi apenas uma materialização espiritual, né? O fato concreto, inquestionável para todos nós espíritas, ponto pacífico e fora de qualquer controvérsia, é que depois do Calvário, todas as suas aparições foram aparições como um espírito materializado. E nessa condição é que ele aparece lá em Lucas, né, capítulo 24, versículos 36 a 43, e visita essa aos apóstolos, que é reportada nos seguintes termos. Falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito, fosse apenas uma vidência. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Olha só, ele estava tão perfeitamente materializado que precisava, os apóstolos só podiam entender a ressurreição como ressurreição física. Eles não tinham condições ainda de entender a tangibilidade das aparições espirituais, efeitos físicos, mediunidade, nada disso. Isso só seria possível se entender quase 2000 anos depois, né? No advento de Kardec, 1800 anos depois. Então, Jesus precisava dar uma prova para eles de vida física. Por eles dizer: olha, espírito não tem carne como eu tenho, eu estou vivo, eu estou encarnado, eu estou ressurreto, né? E dizendo-lhes isto, mostrou-lhes as mãos e os pés.
e ainda persistindo a incredulidade deles, ou o medo, e não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados diante do fato, disse-lhe eles: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Agora nós já sabemos que comeu, entre aspas, né? Aparentemente, assim como Rafael lá para Tobi e Tobias, né? E todos os outros casos que vimos. Então Jesus, para dar a prova de uma sobrevivência física, que era a única que eles podiam compreender naquele momento, naquela época, naquele estágio da humanidade, ele então se materializa perfeitamente ao ponto de comer diante deles. Meus amigos, eu não quero me estender além, né, do nosso horário. Aqui estão algumas sugestões de leitura que eu vou passar o arquivo. Todos aqueles que quiserem podem se aprofundar, né, com essas obras. Tem referências modernas, atuais, sobre casos maravilhosos de materialização e que poderão ser muito úteis a quem quiser se interessar e se aprofundar sobre o tema. Tá bom? Muita paz, que Jesus nos abençoe. Deus abençoe muito o Centro Espírita Antônio de Pádua e ao seu protetor e a todos nós. Que Jesus esteja conosco, graças a Deus. Muito obrigada, Júlio, por esse estudo tão carinhoso, essa pesquisa tão detalhada. Muito obrigada mesmo, foi um excelente estudo. Esperamos poder contar com a sua participação, com a sua colaboração em outros momentos, né? Obrigada, queridos amigos que estiveram conosco aqui nesta noite. E antes da prece final, já deixo aqui um grande abraço a cada um, desejando uma noite muito feliz a todos. Vamos então encerrar rogando Deus Pai, Jesus, amigo querido. Agradecemos por mais uma vez nos reunirmos em torno do Evangelho do Cristo, em nome dessa doutrina de paz e amor. Rogamos bênção e proteção a todos os palestrantes, amigos que conosco dividem seus conhecimentos, aos que estão conosco neste momento virtualmente e aos que se juntarão a nós no futuro. A todos que padecem do corpo e da alma. E rogamos, em especial, aos que ainda resistem ao conhecimento e ensinamentos de Jesus, que seus corações possam ser aquecidos neste momento com nosso carinho e suas resistências abrandadas. Por fim, rogamos pela paz do mundo, lembrando que esta paz começa em nós, que possamos ser luz para todos que cruzarem nossos caminhos. Fica conosco, Deus Pai, Jesus, amigo querido, hoje e sempre. Queridos amigos, até semana que vem, se Deus quiser, aqui nesse canal, às 21 horas, segunda-feira. Muita paz.